no que o auxílio moradia trouxe foi, na verdade, o reconhecimento, vindo a partir da liminar do ministro Fux, de que os magistrados têm direito ao auxílio moradia a partir da LOMAN e da simetria que nós temos a partir de uma resolução do CNJ entre as carreiras jurídicas do Ministério Público e do Poder Judiciário. Aquela demanda que o ministro Fux concedeu a liminar era uma demanda promovida pelos juízes federais e o ministro Fux estendeu a toda a carreira da magistratura. Nós entendemos que isso vai ser julgado, ele liberou agora para julgamento, deve ser enfrentado pela Corte e respeitaremos, obviamente, a decisão da Corte, esperando que o Tribunal, pela Corte Suprema que é, compreenda que nós estamos passando por uma dificuldade muito grave da recomposição do subsídio da magistratura e que, em havendo uma decisão daquele colegiado de que os juízes não devam mais receber o auxílio moradia, aquela Corte tome providências imediatas para que nós possamos ter, além da recomposição, que já temos um período inflacionário já que está a descoberto, que além disso nós possamos ter também a valorização da carreira com o encaminhamento e não só encaminhar os projetos, mas também lutar junto ao Parlamento para que esses projetos sejam aprovados, do escalonamento da diferença dos juízes com menos tempo para aqueles que têm mais tempo de carreira. Valorizar a carreira da magistratura significa valorizar o tempo de carreira. O Poder Judiciário é um poder inerte, nós não tomamos iniciativas de produzir o processo. O Poder Judiciário está sempre com as portas abertas, não pode fechar as suas portas, não pode escolher a demanda, não pode escolher o tipo de processo que vai decidir, seja ele vindo de um ente público ou de um ente privado. Eu brinco sempre dizendo que o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário, tem a mesma importância a demanda que chega de algo que deu errado no conserto do rabicho de um ferro de passar, como uma ação direta de inconstitucionalidade, que vai tratar das questões altas e de altíssima indagação pensadas e escritas pelo Parlamento. Então, para o Judiciário não existe diferença entre as demandas. Nós continuamos perguntando ao Poder Executivo, e existe já uma ação que tramita nesse sentido, de qual é o volume para quem foram dadas as isenções fiscais e também qual é o volume para quem são dados os incentivos fiscais. Então, quando a gente pensa em dificuldades orçamentárias, nós temos que pensar aonde está indo o que não é arrecadado e por que não fazer melhorias na arrecadação. A ação onde tem uma liminar que determinou a apresentação, então, de todas as isenções fiscais, a sua destinação, o montante, etc., é de que elas estariam sob o amparo do sigilo fiscal e do sigilo bancário. A ação ela foi dirigida pelo Ministério Público Estadual e ela é absolutamente clara. Ela não pede a publicização desses dados. Ela pede a informação ao Ministério Público, que é um dos órgãos de controle, ao Tribunal de Contas do Estado, que também não tem acesso a esses dados de forma clara, portanto, não há rompimento algum do sigilo bancário ou do sigilo fiscal, porque esses órgãos são órgãos constitucionais de controle. Tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público de Contas deveriam ter acesso irrestrito a essas isenções e também a aquelas outras ações do Estado onde existem setores que são subvencionados, porque essas são perdas de receita que precisam ser controladas e precisamos ter esses dados claros para os órgãos de controle. O Executivo deveria, desde já e desde há muito tempo, ter disponibilizado esses dados de forma absolutamente clara.